Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muito bem estudando, praticando, tá? Estudando a tabuada, fazendo tudo de melhor que é adquirir conhecimento. Então, hoje vocês vão aprender sobre a multiplicação de números naturais. Mas eu já sei fazer a multiplicação, mas a gente vai assistir a aula de novo, vai treinar de novo, porque é muito bom sempre a gente ter cada vez mais conhecimento, tá? Então, vocês sabem que cada vez que a gente estuda uma coisa, ela vem com mais informações. Então, prestem bem atenção. Vamos lembrar aqui a definição de multiplicação. O que é a multiplicação? A multiplicação é a soma de quantidades iguais repetidas. Então, quando a gente repete a soma das mesmas quantidades por várias vezes, a gente está fazendo uma multiplicação. Ó, veja, 3 vezes 5 é quando a gente soma o 5 3 vezes. Ou então, o 3 5 vezes. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Se a gente somar 5 mais 5 mais 5, vai dar 15. Se a gente fizer 3 mais 3 mais 3 por 5 vezes, vai dar 15, certo? Então, multiplicação é a soma de uma quantidade repetidas vezes. E aí, a multiplicação existe para facilitar a nossa vida em relação a essas somas, a essas adições. Já pensou se a gente tem 100 vezes 125 vezes 56? A gente vai ter que repetir o 125 56 vezes? Não. A multiplicação vem para ajudar a simplificar essa adição, certo? Nós temos aqui, ó, a seta vermelha é o multiplicador, tá? Então, o número que fica aqui desse lado, esse primeiro número, a gente chama de multiplicador. Ele indica quantas vezes irá repetir o multiplicando. A seta roxa é o multiplicando. Então, o segundo número é o multiplicando. O primeiro número é o multiplicador e o segundo número, o multiplicando. A seta azul é o produto ou o resultado. Então, aqui nós temos o produto ou o resultado. A gente pode dar outros nomes também. Esse primeiro número, essa primeira posição pode se chamar de fator, tá? Esse segundo também pode se chamar de fator e o resultado sempre vai ser produto, certo? Então, fator, fator e produto, ou multiplicador, multiplicando e produto, certo? Então, cada posiçãozinha dessa tem um nomezinho. Lembrem-se sempre disso. Pode ser fator, fator e produto, e pode ser multiplicador, multiplicando e produto, tá? A multiplicação, ela tem 3 ideias bases, certo? E aí, aqui nessa aula eu vou mostrar uma quarta ideia que vocês também podem usar diariamente. A primeira ideia da multiplicação, ela está associada à soma de parcelas, né? Que é a ideia geral, o que significa a multiplicação, é somar quantidades, somar parcelas. Então, nós temos aqui, ó, 4 cupcakes, 3 grupos, cada grupo tem 4 cupcakes, tá? Então, eu posso fazer 4 mais 4 mais 4, que dá igual a 12, ou eu posso fazer assim, quantos grupos eu tenho? Eu tenho 3 grupos. Quantas unidades eu tenho em cada grupo? 4 unidades. Então, 3 vezes 4 é igual a 12, certo? Então, aqui vocês conseguem perceber que a multiplicação facilita a questão de somar a quantidade que tem dentro de cada grupo. A outra ideia é associada à razão e à proporcionalidade, tá? Um exemplo. Um ônibus tem 8 pneus. Quantos pneus 4 ônibus iguais a estes tem? Então, cada ônibus desse aqui, ó, tem 8 pneus. 4 de um lado e 4 do outro lado, certo? Então, 4 ônibus vão ter quantos pneus?
Então, a gente está usando a razão e a proporção, tá? A proporção de que cada ônibus, ele tem 8 pneus. Então, 4 ônibus tem 32 pneus. Por quê? Porque 4 vezes 8 é igual a 32. Eu tenho 4 ônibus, cada ônibus com 8 pneus. 4 vezes 8, 32. Seria a mesma coisa de eu botar 8 mais 8 mais 8 mais 8, certo? A outra ideia, ela está associada à configuração retangular. Vamos ver o exemplo. Em um evento da escola, as cadeiras do auditório foram organizadas em 8 fileiras. Cada fileira com 12 cadeiras. Quantas cadeiras há ao todo no auditório? Então, para que você não fique contando cadeira por cadeira, se você tiver um retângulo ou quadrado, você pode fazer o quê? Multiplicar as linhas pelas colunas, tá? A quantidade que tem em uma linha pela quantidade que tem em uma coluna. Se são 8 fileiras e em cada fileira 12 cadeiras, a gente vai fazer 8 vezes 12, que é igual a 96. E aí vai facilitar, você não vai precisar estar contando cadeira por cadeira, certo? Mas para isso daqui funcionar, precisa ser um retângulo ou um quadrado com a mesma, vamos dizer assim, perfeito. Tem que ter a mesma quantidade de cadeiras em cada fileira, certo? A gente também pode calcular o número de combinações, tá? Em relação, a gente vê muito isso com roupa, com lanche. No livro de vocês tem muitos probleminhas relacionados a isso, a questão de combinar, certo? Vamos ver um exemplo. Uma lanchonete está fazendo a seguinte promoção. Na compra de um hambúrguer ou um cheeseburger, você tem mais um adicional de queijo grátis. Para comprar um sanduíche nessa promoção, que combinações poderão ser feitas? Como é que a gente vai saber quantas combinações poderão ser feitas? A gente pode utilizar a multiplicação para conseguir resolver isso. Ó, sanduíche de queijo, hambúrguer e cheeseburger. Queijo prato mais hambúrguer, queijo prato mais cheeseburger, cheddar mais hambúrguer, cheddar mais cheeseburger, suíço mais hambúrguer, suíço mais cheeseburger. O tipo de queijo, ou hambúrguer ou cheeseburger, tá? Aí como é que a gente faz? Podemos representar a situação usando uma multiplicação. A gente vai multiplicar a quantidade de queijos pela quantidade de sanduíches. Então, nós temos 3 combinações, 3 tipos de queijos e 2 tipos de hambúrguer. Então, vai ser 3 vezes 2. Total de combinação, 6. A gente consegue fazer 6 combinações, certo? Com todos os tipos de queijo e com todos os tipos de hambúrguer. Então, é só pegar a quantidade de queijos vezes a quantidade de sanduíches, que dá igual a 6. Isso acontece muito, como eu disse, deixando com roupa. Tem tantas bermudas e tantas camisas. Quantas combinações nós podemos realizar? É só você multiplicar a quantidade de opção de bermuda pela quantidade de opção de camisa. E aí você vai ter a quantidade de combinações que você pode fazer, certo? Algoritmo da multiplicação. O que é algoritmo? Os algoritmos, eles são ferramentas que a gente utiliza para resolver o nosso cálculo. A Pro sempre fala em relação à sentença, a cálculo. Então, sentença é uma forma de algoritmo, o cálculo que a gente faz é outra forma de algoritmo. Quando a gente resolve alguma conta na calculadora é outra forma de algoritmo, tá? Então, o algoritmo é o que você utiliza para facilitar a resolução do cálculo. Então, qual é o algoritmo usual da multiplicação? O que a gente mais utiliza é esse daqui, ó. É onde a gente organiza os números de acordo com a sua ordem e multiplica, vai multiplicando um número pelo outro, certo?
Então, esse daqui é o nosso algoritmo usual, certo? A gente utiliza a sentença também, mas a gente primeiro utiliza a sentença só por uma questão de organização. Depois, a gente faz o cálculo para colocar o resultado lá na sentença. De toda forma, a gente vai utilizar esse algoritmo aqui. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção que a gente vai praticar, tá certo? Acompanha! Temos aqui o algoritmo usual, né, da multiplicação, que é como a gente monta o nosso cálculo, tá? E aí é uma multiplicação com apenas um algarismo aqui que a gente vai multiplicar, multiplicando, né? A gente vai multiplicar por todos os números que estão aqui em cima, por todos os algarismos. E aí a gente começa, né, ó? Sempre da direita para a esquerda. 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. Coloco 8 e subo o 2. 4 vezes 6, 24. Mais o 2 que eu subi aqui em cima, 26. Coloco 6, subo o 2 novamente para a casinha do lado, tá? Para a ordem do lado. Não pode esquecer de subir, também não pode esquecer de somar, tá? 4 vezes 5, 20. 20 mais 2 que eu subi, 22. Coloco 2 e subo 2 novamente para a próxima ordem. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, eu tive aqui o meu resultado, 6.268, certo? Então, aqui a gente teve um exemplo com apenas um algarismo, certo? 6.268. Agora, eu vou mostrar a vocês como é que fica, como é que a gente faz para resolver com dois algarismos. Então, vou botar aqui o exemplo. 1.567 vezes 24. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Da mesma forma. Primeiro eu vou esquecer que esse 2 existe, tá? Por um tempo. E vou multiplicar apenas o 4 por todos os algarismos que estão aqui em cima, tá? 4 vezes 7, 28. Coloco 8, subo 2. 4 vezes 6, 24. Mais 2, 26. Coloco 6, subo 2. 4 vezes 5, 20. 20 mais 2, 22. Coloco 2, subo 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, nós temos aqui o primeiro resultado, 6.268. Agora, eu vou esquecer que o 4 existe e vou multiplicar o 2 por todos os algarismos que estão aqui em cima, tá? Só que tem um detalhe. Quando eu multiplicar aqui, ó, o 2 vezes 7, o meu resultado ele tem que ficar aqui, na ordem da dezena. Porque o 2 também está na ordem da dezena. Então, o meu resultado tem que começar aqui, da ordem da dezena. 2 vezes 7 é igual a 14. Coloco 4, subo o 1 para outra ordem. 2 vezes 6 é igual a 12. 12 mais 1 que eu subi, 13. Coloco 3 e subo 1 para a próxima ordem. 2 vezes 5 é igual a 10. 10 mais 1 que eu subi, 11. Coloco 1 e subo 1 lá para outra ordem. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 mais 1 que eu subi, 3. Coloco o 3. Então, eu tenho o meu segundo resultado. 4 vezes 1.567 é igual a 6.268. E 2 vezes 1.567 é igual a 3.134. O que é que eu faço agora para ter o meu resultado final?
eu somo esses dois resultados, certo? Então, repito 8. 6 mais 4 é igual a 10. Coloco 0, subo 1. 2 mais 3 é igual a 5. 5 mais 1 que eu subi, igual a 6. 6 mais 1 igual a 7. O 3 aqui tá sozinho, eu repito. Conto 3 ordens para poder colocar o meu pontinho. E aí eu sei que 1.567 vezes 24 é igual a 37.608, certo? Agora eu vou fazer uma multiplicação utilizando 3 algarismos, certo? No meu multiplicando. No meu segundo fator, tá? Então, vamos lá. Vou utilizar o mesmo número. 1.567 vezes 324. Vamos lá. Vou escurecer aqui. Agora eu tenho 3 algarismos para multiplicar por todos os algarismos que estão em cima, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 7, 28. Coloco 8, subo 2. 4 vezes 6, 24. 24 mais 2, 26. Coloco 6, subo 2. 4 vezes 5, 20. 20 mais 2, 22. Coloco 2, subo 2 novamente. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar o número 2 por todos os algarismos que estão aqui em cima. Agora, eu esqueço que o 4 existe, porque eu já multipliquei ele, e esqueço que o 3 existe, porque eu ainda vou multiplicar. 2 vezes 7, 14. Coloco 4, subo 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1 que eu subi, 13. Coloco 3, subo 1. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Coloco 1 e subo mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, tenho aqui a minha segunda resposta, certo? E observem que a Pro está colocando ordem abaixo de ordem. Eu comecei a colocar aqui o 4 na posição da dezena, porque o 2 está aqui, que é quem está multiplicando todos os números de cima, ele está na ordem das dezenas. Então, o meu resultado também tem que ficar na ordem das dezenas. Agora, eu esqueço do 4, eu esqueço do 2 e vou multiplicar o 3, certo? Então, 3 vezes 7, 21. Coloco 1 e subo o 2. O 1, estou colocando aqui, ó, na ordem da centena. Unidade, dezena, centena. O 3 está na centena, o 1 também, a primeira resposta tem que estar na centena. 3 vezes 7, 21, coloco 1, subo 2. 3 vezes 6, 18. 18 mais o 2 que eu subi, 20. Coloco 0 e subo 2. 3 vezes 5 é igual a 15. 15 mais 2 que eu subi é igual a 17. Então, eu coloco 7 e subo 1. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 mais 1 que eu subi, 4. Então, aqui, ó, coloco o 4. E aí, eu chego à conclusão de que 4 vezes 1.567 é igual a 6.268.
2 vezes 1.567 é igual a 3.134. E 3 vezes 1.567 é igual a 4.701, certo? Então, multipliquei o número pelo número total, pelo número todo que estava lá em cima. Agora, eu vou somar todos esses resultados, certo? Ó, o 8 tá aqui, eu vou repetir. 6 mais 4 é igual a 10, eu coloco 0, subo 1. 2 mais 3 é igual a 5, 5 mais 1 é igual a 6, 6 mais 1 é igual a 7. 6 mais 1, 7. 3 mais 7 é igual a 10. Coloco 0, subo 1. 4 mais 1, 5. Conto as minhas ordens, organizo o meu pontinho e aí eu sei que 1.567 vezes 324 é igual a 507.708. Agora que a gente já praticou, vocês já sabem como é que realiza a multiplicação com 1 e 2 algarismos, a gente vai entender um pouco sobre as propriedades da multiplicação. Assim como a adição tem propriedades, a multiplicação também tem, tá? Vamos ver quais são essas propriedades e o que essas propriedades nos dizem. Nós também temos na multiplicação a propriedade comutativa. Só que na multiplicação a regrinha diz assim: a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Que significa dizer que se você, a ordem do número, a ordem do algarismo não vai alterar o resultado, certo? Se eu tenho 9 vezes 10 vai ser 90 e se for 10 vezes 9 também vai ser 90, certo? A ordem não altera o resultado, tá bom? Essa é a propriedade comutativa. Temos também a propriedade associativa, que a regra também vai ser a mesma. Quando a gente associa a dois fatores outro fator, o resultado, o produto, não vai ser alterado. Ele estando entre parênteses ou não, tá? O resultado não vai ser alterado. Nós temos aqui 15 vezes 6, entre parênteses, vezes 3. Aí a gente resolve. 15 vezes 6 é igual a 90, 90 vezes 3, 270. Se a gente fizer diferente, colocar os parênteses para depois, vai mudar o resultado? Não. 15 vezes, aí a gente repete para resolver o que está entre parênteses. 6 vezes 3 é igual a 18. 15 vezes 18, 270. O resultado é o mesmo. Então, a associativa é quando você associa outro número àquela multiplicação, independente de estar entre parênteses ou não, o resultado não vai mudar, certo? Na multiplicação e na adição, o resultado não muda, vai ser o mesmo. Se não existissem esses parênteses aqui nessas continhas, o resultado também ia ser o mesmo, certo? Lembre-se, gente, quando se trata da adição e da multiplicação, a ordem não vai alterar o resultado. Nem quando você tem mais de 3 fatores, nem quando você tem apenas 2 fatores, certo? Propriedade distributiva. O que é que quer dizer a propriedade distributiva? Para multiplicar um número por uma adição ou por uma subtração, a gente multiplica esse número pelos termos da adição ou da subtração separadamente e somamos ou subtraímos o resultado obtido. Então, quando você tem uma multiplicação e uma operação de adição ou subtração entre parênteses, você tem que multiplicar primeiro pelos números que estão dentro do parêntese e depois que você faz a sua adição. Você não pode simplesmente botar 3 vezes, aí somar 5 mais 2. Não, não pode. Você tem que fazer 3 vezes 5 mais 3 vezes 2, certo? Aí você tem o resultado. 3 vezes 5 é igual a 15, mais 3 vezes 2 é igual a 6. 15 mais 6, 21,
certo? Então, 5, mas eu não posso chegar aqui e fazer 5 mais 7 e depois 3 vezes 7, certo? Não posso, a gente tem que seguir a regra, tá bom? Então, 3 vezes 5 mais 3 vezes 2, depois é que eu somo. Tanto na adição como na subtração. Se aqui ao invés de mais fosse menos, eu ia fazer da mesma forma. Primeiro eu multiplico pelos números de dentro, depois é que eu realizo a minha outra operação. A multiplicação também tem um elemento neutro, tá? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Não importa se o número é grande, se o número é pequeno, não importa. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 8 vezes 1 é igual a 8. 100 vezes 1 é igual a 100, tá? Então, não importa. Qualquer número, 1.100.000 vezes 1 é igual a 1.100.000. É regra. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Na multiplicação também tem o elemento neutro. Neutro não, desculpa, nulo. O elemento nulo é o zero, tá? Que diz assim: sempre que multiplicamos qualquer número por zero, o produto será igual a zero. Qualquer número multiplicado por zero vai ser igual a zero. Tá? Não importa também se o número é grande, se o número é pequeno, se a quantidade enorme, não importa. Se é multiplicado por zero, o resultado sempre vai ser zero. Por quê? Porque o zero, como eu já disse a vocês, é um conjunto que não representa quantidade nenhuma. É um conjunto vazio, não representa quantidade. Como é que você vai multiplicar uma quantidade por um número que não representa nenhuma quantidade? Não tem como. Então, todo número que é multiplicado por zero é igual a zero. A Pro errou aqui na hora que estava digitando, mas é 3.457 vezes zero é igual a zero. E aí, eu trouxe esses sinais aqui para que vocês pudessem lembrar o que eles significam, porque vocês vão usar bastante, tá? Ó, aqui é o sinal de igualdade, de igual, a gente sempre usa quando vai botar uma resposta. Esse daqui, que é um igual cortado ao meio, é o sinal de diferente, é quando a gente quer dizer que um número é diferente de outro. E nós temos aqui o sinal de menor e maior. Menor que e maior que, tá? Como é que eu vou saber colocar? Eu tenho uma dica que eu aprendi há muito tempo que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, eu tô aqui de frente pra televisão, certo? E aí eu faço assim com meus braços. Meu braço direito tá na mesma posição que o sinal de maior. Da mesma forma vocês com o caderno de vocês. Se vocês estiverem virados pro livro, aí vocês têm lá qual número é maior que, qual número é menor que. Como é que vocês vão fazer para lembrar? Assim com os braços. Seu braço direito, ele vai representar o sinal de maior que. Então, se aqui tivesse 7, é maior que 3, tá bom? Então, o direito, maior que. E o esquerdo, menor que, tá? Vocês usam essa técnica. Faz assim com o braço, o direito representa o sinal de maior e o esquerdo, menor, tá? Então, menor, aqui eu posso botar 3 é menor que 7, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, gente, pode falar com a Pro, porque a multiplicação é uma das operações que vocês vão mais utilizar pelo resto da vida de vocês. Então, qualquer dúvida, pode falar comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.